Já aconteceu de você redigir a sua petição ou no momento que você vai ler a petição da outra parte, você acha aquele texto muito assim confuso, muito sem sentido? Pois bem, muitas vezes o erro está onde? Na concordância que foi utilizada nesta petição, tanto na concordância verbal quanto na concordância nominal. E eu vou citar aqui os 5 erros mais comuns que podemos encontrar na petição. E isso pode, inclusive, o quê? Comprometer a sua argumentação e deixá-la confusa, tanto para você quanto para outra parte que vai ter acesso a este documento. Vamos lá. A primeira delas é a concordância do sujeito com o verbo. No ensino fundamental, quando começamos a estudar a concordância verbal, a primeira regra que aprendemos é: o sujeito concorda com o verbo. Se o sujeito estiver no plural, o verbo ficará no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo ficará no singular. Ah, mas como isso acontece nas petições? Um exemplo. Você coloca assim na petição: os documentos comprovam o direito do autor. Os documentos, sujeito. O sujeito está no plural, os documentos. Verbo, comprova. O verbo está no singular. Percebeu o erro de concordância que aí existe? O sujeito no plural e o verbo no singular. Isso está errado. O correto é dizer: os documentos comprovam o direito do autor. Por que acontece esse erro? Por que isso ocorre? Por falta de conhecimento? Não, porque sabemos que o advogado ou outra pessoa que esteja redigindo essa petição são pessoas que estudaram língua portuguesa, são pessoas que têm um hábito de leitura. Mas o que acontece? Muitas vezes no calor da digitação, no momento da pressa, esse erro ele acaba o quê? Acontecendo e muitas vezes passando batido. E o que acontece? Esse erro de concordância pode muitas vezes comprometer o restante do parágrafo. Por isso, fique atento na concordância entre o sujeito e o verbo. O sujeito deve concordar com o verbo em gênero, número e grau. O segundo erro é a concordância com expressões partitivas. O que são essas expressões partitivas? É quando você utiliza, por exemplo, grande parte, a maior parte, a maioria. Ou seja, quando você busca dar ênfase a um grupo. Isso acontece principalmente quando a ação tem vários autores ou vários réus. Quando você busca o quê? Dar uma ênfase àquele grupo. E qual o erro comum nesse caso? É quando você pega o verbo e coloca ele no plural. Por exemplo, em uma ação de execução, quando você diz assim: grande parte dos exequentes discordam da proposta de acordo. Grande parte dos exequentes. E o verbo ficou aonde? No plural. Discordam. Isso está errado. O correto é dizer: grande parte dos exequentes discorda da proposta de acordo. Ou seja, quando você deseja dar ênfase a um grupo, o correto é utilizar o verbo no singular. Outro erro, a concordância nominal. Um exemplo comum: a palavrinha, pronome anexo.
que encontramos nos e-mails, nos documentos oficiais ou em uma simples comunicação. Qual o erro comum? A pessoa não concordar esta palavra. Exemplo, no momento que você recebe um e-mail, você solicita uma pessoa que envie a cópia da petição inicial para o seu e-mail. E a pessoa escreve assim: segue anexo à petição inicial ou a inicial. Onde está o erro? Na concordância. O correto é dizer: segue anexa à petição inicial. E se for um documento, for um contrato, por exemplo, aí sim ela usa no masculino. Segue anexo o contrato. E se for no feminino plural, segue anexas as fotografias, as capturas de tela. E se for o masculino plural, seguem anexos os contratos. Ou seja, na concordância nominal, o adjetivo deve concordar em gênero e número com substantivo a que se refere. Outro erro comum é o uso de pronomes e expressões, pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né, Vossa Magnificência. Quando você vai redigir um documento, até mesmo uma petição, e você diz assim: Vossa Excelência está cientes dos fatos. Primeiro ponto. Pronomes de tratamento: Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza. Todos são tratados no singular. Todos são tratados no singular. Jamais os coloque aonde? No plural. Erro número 5. Sujeito composto em ordem inversa. O que é isso? Primeiro o verbo e depois os sujeitos. Lembra quando estudamos ordem direta e ordem inversa? Ordem direta é primeiro o sujeito, depois o verbo. Ordem inversa: primeiro o verbo, depois o sujeito. Um exemplo. Quando você coloca assim na petição: foi juntado nos autos o contrato e o cálculo. Está errado, porque na ordem inversa o verbo deve ser colocado no plural. Então, o correto é dizer: foram juntados nos autos o contrato e o cálculo. Né? Ordem inversa, sujeito composto, verbo no plural. Agora que você tomou ciência desses erros e como evitá-los, o que fazer para que eles não passem batidos nas suas petições? Primeiro, ao revisar a sua petição, jamais faça leitura silenciosa. Porque o que acontece? Por exemplo, você acabou de redigir a sua petição, está lá no escritório, né? Aí você vai fazer a revisão. Muitas vezes você faz assim, você olha, né? Se você utiliza, por exemplo, o Word ou qualquer editor de texto, você coloca lá, visualizar impressão. Aí você olha lá a estética da sua petição, nossa, está bonita, né? Formatação, nota 10. Isso daí também manda muito. Aí você dá uma lida rápida, silenciosa, bem assim. Tá ótimo, vou enviar para o protocolo para distribuição. Entretanto, isso está errado. Você pode fazer a leitura silenciosa, mas depois que você ler
a sua petição em voz alta. Então fica a dica: leia em voz alta. Você lendo a sua petição em voz alta, você toma ciência dos possíveis erros, tanto na concordância quanto na pontuação, no qual falaremos mais tarde. Aí, após ler a sua petição em voz alta, você vai lendo e, se possível, você vai corrigindo esses erros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe.